Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo de genética, nós vamos falar da hereditariedade humana, que, nesse caso, a gente vai pensar em algumas características que nos são herdadas, né, que nós herdamos a partir das relações entre o material genético dos nossos pais. Então, nós vamos identificar algumas dessas características com esse estudo. Antes de pensarmos no nosso caso de Homo sapiens, nós vamos identificar alguns conceitos aqui com o exemplo dessa planta, né? Com relação à flor, essa parte que nos é vistosa, né? A gente pode diferenciar através das cores que cada indivíduo planta irá apresentar. Então, nós vamos pensar no genótipo. Essas cores de branco e rosa, elas advêm a partir do material genético, em como é expresso essa parte aqui, genética, que a gente chama de genótipo, né? Então, é um conjunto de alelos que cada um deles vai identificar uma determinada, nesse caso, aí, cor, né? Essa característica física. Bom, então a gente vai ver aqui nesse esse primeiro exemplo, né? Então, nós temos dois alelos, né? Pensando num par de cromossomos, né? Então, nós temos o alelo A maiúsculo e o alelo A minúsculo. Bom, esses dois alelos, eles configuram no fenótipo da cor rosa. Tá? Esse é um exemplo, claro. O outro par de alelos com A minúsculo e o A minúsculo configura na cor branca. E quando nós temos um alelo de cada um deles, então, um alelo com a letra A maiúscula e um alelo com a letra A minúscula, nós vamos configurar a cor rosa também. Porque, nesse caso, a cor rosa, ela predomina, né, esse alelo aqui, ele predomina sobre esse aqui. Inclusive, por isso que está em letra maiúscula, né, lembrando esse A aqui do rosa. E esse minúsculo, lembrando esse A minúsculo do branco. Então, a cor rosa predomina sobre a cor branca. Beleza? Bom, então, o genótipo, que é a parte que vem caracterizada pelo material genético, pelo DNA, a combinação dele vai resultar numa característica física, que é o fenótipo. Bom, o fenótipo, ele também é um resultado das interações do genótipo com o ambiente. Porque dependendo do ambiente, o fenótipo pode vir a ser um pouco diferente. Então, se esse indivíduo foi gestado, né, uma mãe que se cuidava, né, com a alimentação, não ingeria bebida alcoólica, cigarros, drogas, enfim, era uma pessoa saudável e veio com características também, né, saudáveis, vai gerar um indivíduo com características saudáveis. Então, vai nascer uma criança saudável, né? Ou aqui, no caso, um outro animal. Então, o fenótipo, ele também é resultado das ações do meio ambiente. Nesse caso, a gente está pensando no meio ambiente ali intrauterino, né, dentro do útero da mãe. Bom, agora, mais relacionado à nossa espécie, né? A gente pensa no tipos sanguíneos. Então, vocês já devem ter, se vocês não sabem ainda o seu tipo sanguíneo, mas de repente já ouviram falar que tem pessoas do sangue tipo A, tipo B, AB e tipo O. Grande parte da população brasileira é do sangue tipo O. Então, o que é isso? Né? Bom, no nosso sangue a gente tem as células que carregam o gás carbônico e também o oxigênio, né? Colocando o oxigênio levando para as células e retirando o gás carbônico das reações químicas, né, dos resultados das atividades das células. Bom, as hemácias, elas também possuem algumas estruturas, né, em volta da sua membrana, são proteínas. E aí a gente vai observar que aquelas hemácias, né, que possuem uma proteína, um antígeno A, elas vão ser identificadas como do sangue A. Se elas tiverem um antígeno B, do sangue B.
E se elas tiverem os dois antígenos, ou seja, os dois tipos de proteínas, né, vai ser tanto o tipo A quanto o B. Então, a gente fala que é AB nesse caso. Agora, se ela não tiver nenhuma dessas proteínas na sua membrana, né, como a gente vê essa hemácia aqui, ela vai ser do tipo O. Então, é a partir desses exames que se consegue saber qual o tipo sanguíneo da pessoa, se tem a presença ou não de determinadas proteínas. Bom, e aí a gente vai ver que quem é do tipo A não pode receber sangue do tipo B. Por quê? Essa pessoa do tipo A, ela tem um anticorpo. Então, é uma proteína que essa hemácia produz, que mostra que o sangue B, que foi entrar em contato com o sangue dela A, é um invasor. Então, ela tem que atacar esse sangue, ele não pode estar ali. Já do tipo B, não pode receber sangue do tipo A, porque ela tem, né, ela produz um anticorpo que verifica que o sangue do tipo A é um invasor, não confere o seu corpo, então vai atacar. Então é importante muito saber o tipo sanguíneo para receber, por exemplo, uma transfusão de sangue numa situação de cirurgia, né, ou de algum acidente que precisa reposição de sangue. Bom, já a pessoa que é do sangue A e B, ela não vai ter esses anticorpos anti-A nem anti-B. Então, ela vai poder receber sangue de uma outra pessoa do tipo AB. E o interessante disso é que esses três tipos sanguíneos, eles podem receber sangue do tipo O. Porque ele não vai produzir um anticorpo, né? Agora, o que não pode é o sangue do tipo O receber sangue de quem é do tipo A e do tipo AB e o AB. Porque daí sim, essa hemácia aqui, ela produz, né, anticorpos, que são proteínas, anti-A e anti-B. Então, vai acabar, se receber sangue de alguém com A, B ou AB, aí vai acabar atacando como se fosse um invasor esses anticorpos, certo? Então, a pessoa do sangue do tipo O, ela só pode receber sangue do tipo O. Bom, mais adiante a gente vai ver um pouquinho mais. Até pensando na questão do fenótipo e genótipo, que nós já estávamos iniciando antes. Bom, e aí no tipo sanguíneo também acontece o fator RH. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A pessoa do sangue tipo O positivo ou O negativo, A positivo ou A negativo. Então, há uma outra proteína que também é encontrada nas células sanguíneas, que se existir essa proteína, a pessoa tem o fator RH positivo. Então, ela é, por exemplo, O positivo, ou A positivo, ou AB positivo, ou B positivo. Se ela não tiver essa proteína, ela é negativa. RH negativo, O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo. Bom, então, esse fator RH, no fenótipo, né, aquilo que pode ser visualizado, RH positivo. E aquilo geneticamente que identifica esse fenótipo é quando a pessoa tem um alelo R maiúsculo, então dois alelos R maiúsculo, ou um alelo R maiúsculo e outro alelo R minúsculo. Então, essas duas opções aqui, a pessoa apresenta a proteína, né, de fator RH e ela tem o seu sangue positivo. Agora, se o genótipo dela for um alelo R minúsculo, esse par de alelos R minúsculo, ela vai ter um fenótipo de RH negativo. Então, o sangue dela vai ser negativo. Essa é a única opção. E aí a gente vê que esse sangue aqui ele é mais raro, né? Tem apenas uma opção que configura o RH negativo. Já o RH positivo tem mais de uma opção. E é o caso que a gente observa. Vamos ver agora com relação aos fenótipos e genótipos no sistema ABO, né? No sistema que a gente estava falando, sangue do tipo A, B, AB e O. Bom, então o A, a gente vai ver que a pessoa que tem o fenótipo, né? O grupo sanguíneo A, ela pode ter no seu genótipo ou essa primeira opção, em que possui um par de alelos A maiúsculo, do lado desse I aqui, que representa, né,
o gene que identifica um tipo sanguíneo. Então, essa letra I aqui maiúscula. Então, IA e A. Essa é a primeira opção. A segunda opção para a pessoa que tem um grupo sanguíneo A, ela tem um alelo IA, o A maiúsculo, e o I minúsculo. Já a pessoa com fenótipo, né, do grupo sanguíneo B, ela também tem duas opções, vamos ver. Então, é o I, a letra B maiúscula, e o I, a letra B maiúscula. Então, esses dois pares de alelos. Ou o I maiúsculo, B maiúsculo, e o I minúsculo, que é esse vermelho aqui. Então, tem essas duas opções que configuram esse grupo sanguíneo. Já o tipo sanguíneo AB só tem uma opção, né? Então, é um alelo IA maiúsculo e o outro alelo IB maiúsculo. Já a pessoa do fenótipo, né, do grupo sanguíneo O, ela só tem essa opção, os dois alelos I minúsculo. Lembrando que o A e o B, eles predominam sobre o I. Por isso que acaba esses dois grupos sanguíneos aqui tendo mais opções de genótipo, ou seja, de configuração de DNA. Bom, e como é que se faz, né, esse teste de tipagem sanguínea, para saber o tipo sanguíneo da pessoa? Então, é colocado aqui numa placa de vidro, né, a substância anti-A e uma substância anti-B. E depois 2 gotas de sangue sobre cada uma dessas substâncias que foram colocadas antes. Esse teste pode ser feito, às vezes tem campanhas, né, que o governo fornece assim, essa testagem, então é uma coisa bem fácil. Se a pessoa for fazer no laboratório, aí provavelmente ela vai fazer outros exames e aí a partir daquele sangue que é coletado na veia, uma parte dele vai ser colocada aqui nesse teste, né? Bom, e aí esse sangue vai ser misturado aos soros e depois vai se ver se vai acontecer uma reação ou não com relação a esses sangues, né? Bom, aqui no caso, a gente viu que no anti-A aglutinou. Então, a pessoa possui a proteína, né, A. Então, ela vai acabar reagindo. Se ela não reagiu, ela não possui. Nesse caso aqui do B, né? Então, a gente vê aqui com relação aos resultados, né, para a gente pensar em todos os tipos sanguíneos que a gente conhece. Então, aqui, reagindo ao anti-A, a pessoa é do sangue A. Se ela não reagir ao B, ela permanece no A, beleza? O B reagiu no A. Não reagiu. Reagiu no B, reagiu. Então, ela é do sangue tipo B. E o AB, ela vai reagir em ambos essas soros aqui, anti-A e anti-B. Já o O, ela não vai reagir nenhum dos dois, porque ela não possui aquela proteína. Bom, e sobre as transfusões sanguíneas é algo que acontece há um tempo, né? E acontecia, às vezes, as pessoas receberem um determinado sangue e passavam mal, enfim, ficavam doentes, apresentavam sintomas adversos, né? Então, teve um cientista austríaco, Karl Landstern, que ele estava verificando que nem sempre as transfusões sanguíneas elas tinham êxito. Então, tem pessoas que tinham alguns sintomas, né? E aí ele começou, então, a descobrir que algumas amostras de sangue de pessoas diferentes eram misturadas, elas aglutinavam. Então, aparecia aquele monte de célula, né, hemácia, bem unida. Tá? Esses aglomerados, eles podem entupir os vasos. Então, imagina um monte de célula agrupada. Não vai acabar permitindo que passe outra parte do sangue ou outros gases, né, pelos vasos sanguíneos. Então, vai acabar entupindo. Isso vai acabar prejudicando a circulação e a pessoa pode ficar sem oxigênio em determinadas partes do corpo e acumulado gás carbônico, causando até a morte. Então, nesse caso, deu-se o nome de incompatibilidade, né, entre os grupos sanguíneos. E acontece o quê? A partir de uma reação entre proteínas que podem estar presentes ou ausentes no sangue.
As incompatibilidades entre os tipos sanguíneos ocorrem quando o sangue que possui determinada proteína doado ao indivíduo cujo sangue não a possui. Então, a gente observa aqui, né, novamente, um soro com anti-A não aglutinou as hemácias, né, elas não se agruparam. O anti-B se agruparam. Então, a gente pode pensar que essa pessoa do sangue B, né? E aqui não se agruparam com relação ao fator RH. Então, a pessoa aqui, ela tem o seu sangue, né, negativo. E, novamente, aqui a gente pode, nesses esquemas, relembrar o que a gente falou até agora, né? Então, sistema ABO. Então, os tipos sanguíneos A, B, O e AB, né? Então, grupo sanguíneo A, o genótipo, tem essas duas opções. O par de alelo com a letra A maiúscula ou combinados, né? O A maiúsculo e o I minúsculo, que seria como se fosse um zerinho, né? Não possui. E aí a gente vai ver que essa hemácia, ela vai ter uma proteína em volta ali da sua membrana, proteína A. O B, par de alelos B maiúsculo ou combinados, né? O B maiúsculo e o Izinho. As hemácias com a proteína na sua membrana B. Grupo sanguíneo AB. Então, aqui nós vamos ter tanto o alelo A quanto o alelo B. Um não prevalece sobre o outro, por isso que a gente chama de AB. E essa hemácia vai ter tanto a proteína A quanto a B. Já o O, né, é recessivo, o I minúsculo e o I minúsculo. Não tem proteínas em volta. E aí temos que lembrar que esse tipo sanguíneo só recebe sangue do próprio grupo O. O AB, tanto de pessoas do sangue AB, quanto A quanto B. A pessoa do grupo B só do B e do O, e a pessoa do grupo A só do A e do O. E o AB também recebe do O, lembrando disso. O O pode doar, então, para todos eles. E o AB pode receber de todos eles. Bom, compatibilidade para as transfusões sanguíneas. Então, a gente vê aqui o grupo, novamente, aquilo que nós comentamos. Então, o grupo sanguíneo A pode receber tanto da pessoa do sangue A quanto do O. E ela pode doar para pessoas do sangue A e do sangue AB. A pessoa do grupo sanguíneo B pode receber de B e também de O. E pode doar para B e para AB. A pessoa do grupo sanguíneo AB pode receber de A, de B, de AB e de O. E doar para AB. A gente chama, já deve, talvez vão ouvir falar, do receptor universal, porque ele recebe de qualquer tipo sanguíneo. E o O pode receber de O e doar para A, para B, para AB e para O. Logo, esse tipo sanguíneo é um doador universal. Para qualquer tipo sanguíneo ele pode fazer a doação. Aqui, novamente, só que agora com a adição do fator RH. Então, esse sinal de positivo é quando a pessoa, né, tem as suas hemácias com a proteína fator RH e negativo quando ela não tem. Então, vamos ver. Tipo sanguíneo A positivo pode doar para AB positivo e A positivo. Receber sangue de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. O negativo não vai influenciar. A negativo, a pessoa pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo. E receber doação de A negativo e O negativo. Então, é mais restrito a doação que ela pode receber, né, de quem ela pode receber. E a negativa é mais complicado. Bom, tipo sanguíneo B positivo pode doar para B positivo e AB positivo, e receber de B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. O B negativo pode doar para B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo,
receber de B negativo e O negativo. Então, a gente percebe sempre que quando a pessoa tem o fator RH negativo, ou seja, ela não possui o fator RH em suas hemácias, por isso negativo, ela sempre vai acabar recebendo de menos possibilidades, né, de tipos sanguíneos. O AB positivo, ele pode doar para AB positivo e receber de todos os tipos. Então, listaríamos aqui todos eles, né, A negativo, A positivo, B positivo, B negativo, enfim, todas as opções aqui que nós estamos. Poderia simplesmente, né, copiar essas opções e colocar aqui, bem tranquilo. AB negativo pode doar para AB positivo, AB negativo. Receber de A negativo, B negativo, O negativo e AB negativo. O sangue O positivo, ele pode doar para A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo. Receber doação de O positivo e O negativo. E o O negativo, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. Tanto que a gente observa que eles repetem aqui, né? E somente receber de O negativo. Bom, então a gente já acabou falando do sistema RH, né? E aqui eu coloquei essa figura para pensar por que foi colocado esse nome, né? Então tem um macaco que se estudava bastante e o nome dele é Rhesus, né? Às vezes a gente vai encontrar a palavra reso, enfim, Rhesus também com RH, se for essa opção que for encontrado nas figuras. Então foi injetado o sangue dele em um coelho para ver se ele ia produzir, né, se ia ter alguma reação ou não. E aconteceu uma seguinte reação, né? Aglutinou aqui as células, então as hemácias elas se agruparam, né, revelando uma reação positiva, e 85% dessas testagens, né, aconteceu, né, de aglutinar. Então, RH positivo, a presença do RH positivo. Já 15% reação negativa, então RH negativo. Então, uma menor porcentagem tem o fator RH negativo, ou seja, na verdade não possui, né, essa proteína. E aí tem que se cuidar no seguinte da transfusão sanguínea, não só o tipo sanguíneo, mas o fator RH. Tá? Se uma pessoa com RH negativa recebe doação de RH positiva, ocorrem aglutinações, então as células se agrupam e podem causar problemas de saúde, porque vai acabar identificando como algo que não está de acordo, que é invasor. Né? Então, as células vão começar a atacar, as hemácias vão começar a atacar essas hemácias que vieram a partir lá da transfusão sanguínea, por exemplo. E pode resultar em sintomas de febre, pressão baixa, taquicardia, que né, o coração começa a acelerar, bater mais rápido, e até uma urina mais escura. Né? E há casos também com relação à gravidez. Né? Uma mulher, um fator RH negativo, se ela vier a ter um filho RH positivo a partir da combinação com as células, o gameta que vem masculino, né, pode acontecer da criança ser positiva. E aí, em algumas situações, em alguns pequenos rompimentos, né, de sangue, pode ocorrer a troca entre o sangue materno e o do feto. Né? E aí vai começar essa mãe a produzir proteínas ali, porque tem um invasor, né, algo com sangue diferente. Bom, esse parto ele vai ser cesariano para não ocorrer troca sanguínea na hora do nascimento da criança. Já na segunda gravidez, como o sistema imunológico dessa mãe vai estar sensibilizado e a criança vir a ter o RH positivo, aí o sangue dela vai começar a atacar o sangue da criança. Nesse caso aqui, ela tem que tomar alguns medicamentos específicos, né, para neutralizar esses anticorpos e não dar problema. Então, é muito importante, né, os exames pré-natais para identificar essa questão da tipagem sanguínea e do fator RH. Beleza, então? Obrigada e até mais, pessoal.